Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente de Istambul a viagem apostólica do Papa Leão XIV. Dos estúdios, Silvonei José. Um bom sábado a você. Papa Leão chega nesse momento ao pátio diante da Catedral de São Jorge, onde será acolhido pelo patriarca Bartolomeu I. Juntos vão entrar na catedral. Antes de entrar, previsto, vão acender uma vela. Chove nesse momento em Istambul. Terceiro dia da viagem do Santo Padre à Turquia, no âmbito dos 1700 anos do Concílio de Niceia. Nesse momento, o Santo Padre sendo recebido pelo patriarca Bartolomeu I. Beije agora o livro sagrado. Nós teremos a doxologia, uma forma litúrgica, um hino que glorifica Deus e deriva do grego doxa, louvor, glória, e logia, discurso. É usada na liturgia cristã, por exemplo, em fórmulas como Glória ao Pai e também Glória in Excelsis Deo. Momento agora em que o Papa Leão e o patriarca Bartolomeu acendem uma vela na entrada da Catedral de São Jorge. Santo Padre que já nessa manhã de sábado visitou a mesquita do Sultão Ahmed, um dos locais mais simbólicos de Istambul. A visita durou cerca de 15 minutos e foi realizada com profundo respeito pelo local e pela fé daqueles que ali se reúnem em oração. O Papa também teve um encontro a portas fechadas com os líderes representantes das igrejas e comunidades cristãs. O Papa retomou a comemoração do Concílio de Niceia, expressando a esperança de novos encontros, recordando que a divisão entre os cristãos é um obstáculo ao seu testemunho. Uma oração assídua e constante para continuar caminhando juntos no caminho da unidade. Neste momento, Papa Leão e o patriarca entram enquanto na Catedral Patriarcal, enquanto o coral canta. É verdadeiramente justo bendizer-te, Theotokos, sempre bendita, puríssima, Mãe do nosso Deus, mais honrada que os querubins, e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Sem corrupção, você deu à luz Deus, o Verbo. Nós te magnificamos, verdadeira Theotokos. O canto em grego.
É verdadeiramente justo bendizer-te, Theotokos, sempre bendita, puríssima e Mãe do nosso Deus. Mestre, dê a bênção. Bendito seja nosso Deus sempre, agora e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Interior da Catedral de São Jorge. Bendito és tu, ó Cristo, nosso Deus, que mostraste os pescadores como sábios, enviando-lhes o Espírito Santo, e através deles capturaste o mundo como numa rede. Ó amante da humanidade, glória a ti. Primeiro em destaque entre os apóstolos e mestres do universo, intercedam junto ao Mestre pela paz no mundo e pela grande misericórdia para as nossas almas. A cidade de Constantino e o candelabro do primeiro chamado celebram uma festa alegre, recebendo o primaz da venerável Igreja de Roma, sede do discípulo mais importante, e com um desejo honesto de amor fraternal, oramos com alegria. Fica conosco, ó Paráclito, conduz-nos à tua verdade para que te glorifiquemos com uma só voz e um só coração. Hoje a Virgem veio à gruta para dar à luz de forma inefável ao Verbo pré-eterno. Ao ver isso, alegra-te, ó terra habitada, e com os anjos e os pastores glorifica aquele cuja vontade era manifestar-se como uma criança. Deus eterno.
da doxologia serão cantados ainda 6 versículos. Glória a ti, que nos mostrastes a luz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Boa vontade para com todos os homens. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós te damos graças pela tua grande glória. Senhor Rei, Deus do céu, Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho Unigênito, Jesus Cristo, Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás sentado à direita do Pai e tem misericórdia de nós. Pois só Tu és o Santo, só Tu és o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia. Nós te rogamos, ouve-nos e tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mais uma vez, rezamos por sua santidade o Bispo e Papa de Roma, Leão, pela nossa arcebispo e patriarca Bartolomeu, para que seus passos sejam direcionados para boas obras.
Mais uma vez rezamos pelo clero benevolente e pelo povo piedoso de Deus. Mais uma vez rezamos por aqueles que nos governam e por todos os civis, pelas autoridades, que o Senhor nosso Deus fale de bondade em seus corações. Mais uma vez rezamos pela estabilidade das santas igrejas de Deus e pela unidade de todos. Senhor, tem misericórdia. Ιδεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Λέοντος και του Arquiebiscopos. Rezemos por sua santidade o Bispo e Papa de Roma e pelo nosso arcebispo, Patriarca Bartolomeu. Senhor, tem misericórdia. Rezamos pelo clero benevolente e pelo povo piedoso de Deus. Rezamos por aqueles que nos governam, por todos os civis, autoridades, que o Senhor, Deus, fale com bondade a seus corações. Rezamos pela estabilidade das santas igrejas de Deus e pela unidade de todos. Mais uma vez, rezamos pelo mundo inteiro, pelo seu bem-estar, pela paz e pela sua estabilidade e prosperidade. Rezamos para que o Senhor Deus ouça a nossa oração, pecadores, e tenha misericórdia de todos nós. Patriarca, ouve-nos, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e daqueles que estão longe no mar. E sê misericordioso, ó Mestre, para conosco, pecadores, e tem misericórdia de todos nós, pois Tu és um Deus misericordioso que ama a humanidade e toda a sua criação. A Ti damos glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora teremos a leitura do profeta Zacarias. Prestemos atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e traz-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho.
e farei que o restante desse povo herde tudo isso. Não temais. Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso. Nesse momento, a saudação agora. Do Patriarca Ecumênico, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, nós os abençoamos da casa do Senhor. Santidade, amado irmão em Cristo, diz Patriarca Bartolomeu I. O Patriarcado Ecumênico, a grande Igreja de Cristo, recebe com profunda alegria e júbilo nesse dia, no mesmo espírito de amor fraterno com que foram recebidos seus ilustres predecessores, os papas de venerada memória, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, que contribuíram fortemente, cada um à sua maneira, com seu próprio carisma, para a aproximação de nossas igrejas irmãs através do diálogo de amor e verdade, de acordo com a exortação do apóstolo Pedro, de esforçar-se para acrescentar à nossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento a temperança a paciência a piedade o amor fraterno, ao amor fraterno a caridade. And godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. It is this love that brought us to your inauguration service in the Vatican. Foi esse amor que nos levou à missa de início do seu pontificado no Vaticano. Foi esse amor que guiou a sua primeira viagem ao exterior, fora da Itália, aqui no Sagrado Centro da Cristandade Ortodoxa, em resposta ao nosso convite fraterno. É nesse espírito de amizade e amor que trocamos a promessa com seu antecessor imediato, Papa Francisco, de fazer uma peregrinação conjunta à histórica cidade de Niceia, por ocasião dos 1700 anos do primeiro concílio ecumênico, um concílio de unidade na fé apostólica, uma voz única da Igreja unificada. Infelizmente, Deus não permitiu que essa peregrinação se realizasse com o Papa Francisco, pois seu adormentar-se no Senhor, no segundo dia da Santa Festa das Festas da Páscoa, pôs fim repentinamente à sua vida e ao seu ministério terreno. Essa promessa, porém, foi cumprida ontem por Vossa Santidade. Estamos convencidos de que essa alma e esse espírito se alegraram conosco, nas margens de um lago onde há muitos séculos homens santos caminharam e lançaram os alicerces da nossa fé. Acreditamos que essa primeira viagem será uma bênção para o seu papado, pois escolheu iniciá-lo com essa peregrinação a Niceia. Na tradição litúrgica cristã ortodoxa, antes de um clérigo participar do sagrado mistério da Divina Eucaristia, ele lê uma oração conhecida como Kairós e venera os ícones de Cristo e dos santos, reverenciados como forma de receber sua bênção para servir à liturgia. Portanto, em nossa tradição, diríamos que ele veio para receber Kairós, forças e fortaleza do lugar sagrado de Niceia,
ao iniciar seu ministério papal, caracterizado pela vontade de servir ao chamado do Senhor para a unidade dos cristãos, que agora descobrimos ser mais necessária do que nunca. É nossa responsabilidade comum nos empenharmos e nos preocuparmos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Com esse pensamento, reiteramos a nossa alegria em recebê-lo, santidade, como irmão, e em renovar o compromisso das nossas igrejas irmãs de trabalhar juntas para a proclamação da boa nova da salvação, levando paz e reconciliação ao mundo. Abraçamo-lo fraternalmente em Cristo. Cristo está entre nós. Palavras de saudação, então, do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I ao Papa Leão XIV, que agora responde a essa saudação. Santidade, amado irmão em Cristo, permita-me que comece por expressar a minha mais profunda gratidão pelo acolhimento caloroso e amáveis palavras de saudação. Agradeço igualmente aos membros do Santo Sínodo, bem como ao clero e aos fiéis com quem partilhamos esta oração da tarde. Ao entrar nessa igreja, senti uma grande emoção, pois sou consciente de que sigo os passos dos papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Sei também que Vossa Santidade teve a oportunidade de encontrar pessoalmente os meus veneráveis predecessores e desenvolver com eles uma amizade sincera e fraterna, baseada na fé partilhada e numa visão comum de muitos dos principais desafios da Igreja e do mundo. Estou certo de que o nosso encontro também contribuirá para fortalecer os laços da nossa amizade, que já começou a aprofundar-se quando nos conhecemos na inauguração do meu ministério como Bispo de Roma, especialmente durante a solene celebração da Santa Eucaristia, na qual Vossa Santidade teve a gentileza de estar presente. Vivemos momentos extraordinários de graça. Ontem e nesta manhã, ao comemorarmos com os nossos irmãos e irmãs na fé os 1700 anos do primeiro Concílio Ecumênico na Nicéia, ao recordarmos o acontecimento tão significativo e inspirados pela oração de Jesus para que todos os seus discípulos sejam um, somos encorajados no nosso compromisso de buscar a restauração da plena comunhão entre todos os cristãos, uma tarefa que empreendemos com a ajuda de Deus. Impulsionados por esse desejo de unidade, preparamos-nos também para celebrar a memória do apóstolo André, santo padroeiro do Patriarcado Ecumênico. Nesta oração da tarde, o diácono dirigiu a Deus a prece pela estabilidade das santas igrejas e pela unidade de todos. Esta mesma súplica ecoará também na Divina Liturgia de amanhã. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e realmente atenda essa súplica. Agradecendo uma vez mais a acolhida fraterna, gostaria de expressar a Vossa Santidade e a todos os presentes os meus mais fervorosos votos augurais ao celebrardes a festa do vosso santo padroeiro. Torne-nos dignos, Mestre, com confiança e sem medo de condenação, de ousar chamá-lo Deus Celestial, de Pai e dizer: Pai Nosso, juntos. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. For yours is the kingdom, Continua o patriarca, porque tu é o reino, o poder e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Ευλογία Κυρίου Agora και έλεος em grego, εμάς, η αυτού θεία χάριτη και que a φιλανθρωπία bênção do Senhor e sua misericórdia venham sobre vós através da sua graça divina e amor pela humanidade, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Canto do coral. Que o Senhor nosso Deus conceda longos dias a sua santidade e Santíssimo Papa de Roma Leão. Proteja-o, o Senhor, por muitos anos, por muitos anos, por muitos anos. Da mesma forma, os cantores entoam o policronion de sua santidade. Que o Senhor nosso Deus conceda longos dias a sua santidade, venerável mestre e bispo, nosso patriarca ecumênico Bartolomeu. Proteja-o, ó Senhor, por muitos anos, por muitos anos, por muitos anos.
Através das orações dos nossos santos pais, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tem misericórdia de nós e salva-nos. Amém. Tivemos a bênção do Patriarca e do Santo Padre. Agora, Sua Santidade Bartolomeu e o Santo Padre deixarão a Igreja Patriarcal e vão se dirigir para o Palácio Patriarcal, aonde o Santo Padre e o Patriarca irão apresentar as respectivas delegações e, sucessivamente, nós teremos a assinatura de uma declaração conjunta e a troca também de presentes. E depois o Papa e o Patriarca irão se retirar para o escritório do Patriarca para um encontro privado. E nesse momento, quando o Patriarca e o Santo Padre deixam a Catedral, os cantores entoam Salmo 88, eles andarão, ó Senhor, na luz do teu rosto. Em teu nome se alegrarão todo dia e em tua justiça serão exaltados. O Salmo 144, eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Na terceira antífona, o Espírito Santo é a fonte de toda sabedoria, pois dele vem a graça aos apóstolos. Os mártires são coroados por ele em suas lutas, e os profetas vêm. Do Salmo 94, vinde, regozijemo-nos no Senhor. Cantemos com alegria a Deus, nosso Salvador. Salmo 94, vinde, adoremos e prostremo-nos diante dele. Neste momento, então, Santo Padre e o Patriarca deixam a Catedral Patriarcal de São Jorge e se dirigem para a sede do Patriarcado Ecumênico, que está ao lado, para o encontro com as delegações e um breve encontro privado. Ainda o canto da primeira antífona, no Espírito Santo está a fonte dos tesouros divinos, pois dele vem a sabedoria, o temor e o entendimento. Que toda a terra se encha da sua glória. Amém e amém. Esse momento de oração, a doxologia. E agora teremos então a assinatura de uma declaração conjunta por parte Papa Leão
e do Patriarca Bartolomeu. Santo Padre, que no encontro a portas fechadas já na manhã de hoje com líderes e representantes das igrejas e comunidades cristãs, retomou também a falar sobre a comemoração do Concílio de Nicéia, expressando a esperança de novos encontros, recordando que a divisão entre os cristãos é um obstáculo ao seu testemunho. Uma oração assídua e constante para continuar caminhando juntos no caminho da unidade. Foi o que assegurou o Papa Leão ao concluir esse encontro dessa manhã de sábado com os líderes e representantes das igrejas e comunidades cristãs na Igreja Siríaca Ortodoxa de Mor Efrem, em Istambul. Teremos então a assinatura da declaração conjunta do Papa Leão e do Patriarca Bartolomeu. A meta da unidade cristã inclui o objetivo de contribuir para a paz. Então, nessa celebração dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, o Papa Leão e o Patriarca Bartolomeu fazem uma declaração conjunta sobre os caminhos da unidade dos cristãos. Papa Leão e Patriarca afirmam, entre outras coisas, que os obstáculos à união dos cristãos devem ser enfrentados através do caminho do diálogo teológico, assim como a importância de reconhecer que o que nos une é a fé expressa no Credo de Nicéia. Com relação à Páscoa, espera-se dos cristãos um contínuo processo de explorar uma possível solução para celebrar juntos a festa das festas todos os anos. Por fim, afirmaram que a meta da unidade cristã inclui o objetivo de contribuir de maneira fundamental e vivificante para a paz entre todos os povos, condenando o uso da religião e do nome de Deus para justificar a violência. Portanto, assinado a declaração conjunta do Papa Leão e do Patriarca Bartolomeu. A meta da unidade cristã que inclui o objetivo de contribuir para a paz. Na véspera da festa de Santo André, primeiro apóstolo a ser chamado, irmão do apóstolo Pedro e padroeiro do patriarcado ecumênico, nós, lê-se no texto, Papa Leão XIV e o patriarca ecumênico Bartolomeu, agradecemos sinceramente a Deus, nosso Pai misericordioso, pela dádiva desse encontro fraterno. Nesse momento, a troca também de presentes. E seguindo o exemplo dos nossos veneráveis predecessores, e obedecendo à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, continuamos a caminhar com firme determinação na via do diálogo, no amor e na verdade, rumo à tão esperada restauração da plena comunhão entre as nossas igrejas irmãs. Esse momento, troca de presentes. Santo Padre mostra presente dado a Papa Leão. E nesse momento, o presente, o patriarca quer endossar, quer colocar. E coloca justamente uma estola, sinal justamente dessa fraternidade. Conscientes de que a unidade cristã não é simplesmente, lê-se também no texto, o resultado de esforços humanos, e presente também de uma cruz peitoral ao Papa Leão, da parte de Bartolomeu I. E agora, Papa Leão dá de presente um ícone ao patriarca, um Cristo Pantocrator.
para recordar esse momento histórico, sem dúvida nenhuma, que nós estamos vivendo nesse terceiro dia de visitas que o Papa Leão está fazendo. Primeiramente à Turquia, depois ao Líbano, ao Irã, neste domingo. Teremos agora, na sequência, um momento de uma conversa em privado entre Papa Leão e o patriarca ecumênico. Conscientes de que a unidade cristã não é simplesmente o resultado dos esforços humanos, mas um dom que vem do alto, convidamos todos os membros das nossas igrejas, clero, monges, pessoas consagradas e fiéis leigos, a procurar intensamente a realização da oração que Jesus Cristo dirigiu ao Pai, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e o mundo creia que tu me enviaste. Apresentação agora das delegações, por parte do patriarca, a cada um dos membros. A comemoração dos 1700 anos do primeiro Concílio Ecumênico de Niceia, celebrada na véspera do nosso encontro. Tem ainda destaque no texto, foi um momento extraordinário de graça. O Concílio de Niceia, realizado em 325, foi um evento providencial de unidade. No entanto, o propósito de comemorar esse evento não é apenas recordar a importância histórica do concílio, mas estimular-nos a estar continuamente abertos ao mesmo Espírito Santo que falou através de Niceia, enquanto enfrentamos os muitos desafios do nosso tempo. Estamos, desse ainda no texto, profundamente gratos a todos os líderes e delegados de outras igrejas e comunidades eclesiais que se dispuseram a participar neste evento. Além de reconhecermos os obstáculos que impedem a restauração plena, na plena comunhão entre todos os cristãos, obstáculos que procuramos enfrentar através do caminho do diálogo teológico, devemos também reconhecer que o que nos une é a fé expressa no credo de Niceia. Imagens ainda da Catedral de São Jorge. Essa é a fé salvadora na pessoa do Filho de Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Estamos convencidos, ainda pode-se ler no texto, de que a comemoração desse importante aniversário pode inspirar novos e corajosos passos no caminho rumo à unidade. Dentre as suas decisões, o primeiro concílio também estabeleceu os critérios para determinar a data da Páscoa comum a todos os cristãos. E somos gratos à Divina Providência por este ano em que todo mundo cristão celebrou a Páscoa no mesmo dia. E é nosso desejo comum continuar o processo de explorar uma possível solução para celebrarmos juntos a festa das festas todos os anos. Esperamos e oramos para que todos os cristãos, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, comprometam-se com o processo de chegar a uma celebração comum da gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na declaração, na referência aos 60 anos da histórica declaração conjunta dos veneráveis predecessores, Paulo VI e Patriarca Ecumênico Atenágoras, que possuem a troca das excomunhões de 1054. Damos graças a Deus porque aquele gesto profético, lê-se ainda, fez com que as nossas igrejas buscassem, num espírito de confiança, estima e caridade mútua, o diálogo que, com a ajuda de Deus, conduzirá a uma nova convivência para o bem maior das almas e a vinda do reino de Deus, naquela plena comunhão de fé, concórdia fraterna e vida sacramental que existiu entre elas durante os primeiros 1000 anos da vida da Igreja. Essa
Esse é um pequeno trecho, inclusive, da declaração conjunta do Papa Paulo VI e de Atenágoras, de 1965. Ao mesmo tempo, exortamos aqueles que ainda hesitam perante qualquer forma de diálogo a ouvirem o que o Espírito diz às igrejas, urgindo-nos, nas circunstâncias atuais da história, a apresentar ao mundo um testemunho renovado de paz, de reconciliação e de unidade. Um texto denso de significado, essa declaração conjunta que continua dizendo que, convencidos da importância do diálogo, expressamos o nosso apoio contínuo ao trabalho da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, que, na sua fase atual, está examinando questões que, historicamente, têm sido consideradas causas de divisão. Paralelamente ao papel insubstituível que o diálogo teológico desempenha no processo de aproximação entre as nossas igrejas, reconhecemos também os outros elementos, lê-se no texto dessa declaração, elementos necessários a esse processo, incluindo os encontros fraternos, a oração e o trabalho partilhado em todas as áreas onde a cooperação já é possível. Existe uma exortação também no texto a todos os fiéis das nossas igrejas e especialmente o clero e os teólogos para que acolham com alegria os frutos alcançados até agora e que trabalhem para o seu contínuo crescimento. A meta da unidade cristã inclui o objetivo de contribuir de maneira fundamental e vivificante para a paz entre todos os povos. E juntos, lê-se ainda no texto, levantamos fervorosamente então as nossas vozes para invocar o dom da paz de Deus sobre o nosso mundo. Tragicamente, em muitas regiões do nosso planeta, conflitos e violência continuam a destruir as vidas de tantas pessoas. E apelamos, esse é o apelo que nós temos nessa declaração. Apelamos àqueles que têm responsabilidades civis e políticas para que façam tudo o que for possível para garantir que a tragédia da guerra cesse imediatamente. E pedimos a todas as pessoas de boa vontade que apoiem o nosso apelo. Em particular, rejeitamos, dizem ainda Papa Leão e o Patriarca Bartolomeu, rejeitamos qualquer uso da religião e do nome de Deus para justificar a violência. Acreditamos que o diálogo interreligioso autêntico, longe de ser causa de sincretismo e confusão, é essencial para a coexistência de povos de diferentes tradições e culturas. Tendo em mente ainda os 60 anos da Declaração Nostra Aetate, exortamos todos os homens e mulheres de boa vontade a trabalharem juntos para construir um mundo mais justo e solidário e a cuidarem da criação que nos foi confiada por Deus. Só assim a família humana poderá superar a indiferença, poderá superar o desejo de domínio, a ganância pelo lucro e a xenofobia. Embora estejamos profundamente alarmados com a atual situação internacional, escrevem Papa Leão e o Patriarca, não perdemos a esperança. Deus não abandonará a humanidade. O Pai enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. E o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, concedeu-nos o Espírito Santo para nos tornar participantes da sua vida divina, preservando e protegendo a sacralidade da pessoa humana. Pelo Espírito Santo sabemos e experimentamos que Deus está conosco.
E por isso, em nossa oração, se conclui dessa maneira também a declaração, em nossa oração confiamos a Deus todos os seres humanos, de modo particular aqueles que padecem necessidade, os que passam fome, solidão e doença. Invocamos sobre cada membro da família humana todas as graças e bênçãos para que tenham ânimo nos seus corações, vivendo bem unidos no amor, e assim atinjam toda a riqueza, que é a plena compreensão, o conhecimento do mistério de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Falar 29 de novembro de 2025. Portanto, a declaração conjunta do Papa Leão e o Patriarca Bartolomeu, a meta da unidade cristã, que inclui o objetivo de contribuir para a paz, na celebração dos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Portanto, Papa Leão XIV e o Patriarca Bartolomeu I fazem essa declaração conjunta sobre os caminhos da unidade dos cristãos. Ainda momento que após a doxologia, esse momento da assinatura da declaração conjunta e momento também de uma conversa em privado entre Papa Leão e o Patriarca. Como dissemos antes também, nós tivemos na manhã deste sábado um encontro a portas fechadas com os líderes e representantes das igrejas cristãs, das comunidades cristãs, durante o qual o Papa Leão retomou a falar sobre a comemoração do Concílio de Nicéia, expressando esperança de novos encontros, recordando que a divisão entre cristãos é um obstáculo ao seu testemunho. Uma oração assídua, portanto. E o Papa assegurou ao concluir o encontro desta manhã com os líderes e representantes das igrejas e comunidades na Igreja Siríaca Ortodoxa de Morefren, em Istambul, assegurou uma oração assídua e constante para continuar caminhando juntos no caminho da unidade. E após a visita à Mesquita Azul, também o Papa se dirigiu à igreja então de Morefren, localizada na parte europeia da cidade turca, dedicada a Efrem, o sírio, que foi inaugurada em 2023. Após uma construção que durou cerca de uma década e teve vários adiamentos devido à pandemia da Covid-19 e também ao terremoto. É a primeira e até agora a única igreja construída na Turquia desde a fundação da República. O Papa Leão nela se encontrou com representantes, como dissemos, das comunidades cristãs, todos sentados ao redor de uma mesa redonda. O Papa foi recebido pelo Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, com quem, nesse momento, está conversando no Falar, que é a sede do Patriarcado, e com quem assinou momentos atrás uma declaração conjunta. E alguns dos presentes também estiveram em Iznik na tarde de ontem, na cerimônia que comemorou os 1700 anos do Concílio de Nicéia. Papa Leão, durante o encontro na igreja de Morefren, referiu-se especificamente à celebração em Iznik, cujo centro foi o Evangelho da Encarnação. Expressou a esperança de que novos encontros e momentos, como aquele que vivenciamos, surjam, mesmo com as igrejas que não puderam estar presentes. Recordou ainda a primazia da evangelização e da proclamação do querigma. Lembrou como a divisão entre cristãos é um obstáculo ao seu testemunho. Convidou também nessa manhã, como dissemos antes, a todos a caminharem juntos, nessa caminhada espiritual que leva ao jubileu da redenção de 2033, com vistas ao retorno a Jerusalém, ao cenáculo, local da última ceia de Jesus com seus discípulos, onde ele
lavou os pés, local do Pentecostes. Essa jornada conduz à plena unidade, citando o seu lema episcopal, in illo uno unum. E na igreja de Montefrain, Papa Leão deixou uma mensagem em inglês, também no livro de honra, escrevendo nessa ocasião histórica, enquanto celebramos os 1700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia, reunimos-nos para renovar nossa fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, celebrando a fé que compartilhamos. Desejo todas as bênçãos a todos os que estão aqui reunidos e a todas as comunidades que representam, escreveu o Papa. Penúltimo ato do dia foi a doxologia, o momento que nós vivemos agora, o ritual na Igreja Patriarcal de São Jorge, e teremos logo mais a Santa Missa, para a qual são esperados aproximadamente 4.000 fiéis. Momento muito esperado também, na tarde desse sábado. Mas Santo Padre também, na manhã deste sábado, visitou a mesquita do Sultão Ahmed, um dos locais mais simbólicos de Istambul. Uma visita que durou cerca de 15 minutos e foi realizada com profundo respeito pelo local e pela fé daqueles que ali se reúnem em oração. Descalço, com as mãos ao lado do corpo e a cabeça erguida, contemplando os 21.043 azulejos de cerâmica turquesa. Assim o Papa Leão entrou na Mesquita Azul, em Istambul, por volta era 9h30 da manhã, horário local deste sábado. De fato, trata-se da chamada Mesquita Azul, um dos monumentos mais simbólicos e evocativos da metrópole turca. Visitada anteriormente, recordamos, por Bento XVI em 2006 e por Francisco em 2014, que era um dia como hoje, era 29 de novembro de 2014. E entre as abóbadas de maiólica da Mesquita Azul, esse jogo de luz criado pelas 260 janelas, apenas o grasnar de um corvo rompeu o silêncio que permeou cerca de 15 minutos da visita. Um silêncio total, somente um corvo é quem quebrou esse silêncio. Mas foi uma visita que, como informou a sala de imprensa da Santa Sé, no seu canal Telegram, Papa Leão vivenciou em silêncio, em espírito de recolhimento e escuta, com profundo respeito pelo local e pela fé daqueles que ali se reúnem em oração. Ele disse que queria ver mais, que queria sentir a atmosfera da mesquita e pareceu muito satisfeito. Explicou o Mujerin Askin Musa, que acompanhou o pontífice em sua visita ao que ele chama de a Casa de Alá, falando com jornalistas que estavam presentes no evento. Trunca acompanhou o Papa em sua visita desde a sua chegada ao pátio, quando o sol já havia se elevado acima dos 6 minaretes. Essa é uma peculiaridade da mesquita Sultan Ahmed. Geralmente as mesquitas têm 4, superada nesse aspecto apenas pela mesquita de Kaaba em Meca, que tem 7. Também acompanharam o Papa nessa etapa inicial do seu terceiro dia aqui na Turquia, que prossegue nesse momento com a visita ao Fanar, com o encontro com o patriarca Bartolomeu, e que se conclui o dia de hoje com a missa na Volkswagen Arena. Estiveram acompanhando o Papa o ministro da Cultura, o mufti provincial e também o imame. E com eles, Papa Leão caminhou em direção à sala de oração, em meio a palavras sussurradas de pessoas que estavam perto. A comitiva papal também incluiu o cardeal Kurt Koch, que é o prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e cardeal George Kovakov,
Kovacad, que é o prefeito do dicastério para o diálogo interreligioso. Todos pararam por mais tempo diante do púlpito do Mujarrim, um tuca explicando a arquitetura e a função desse espaço da mesquita onde os fiéis são chamados à oração. O Papa depois passou em frente ao Mirab, ou seja, o nicho de mármore que indica a direção de Meca, que também contém uma sura, o número 19, que se refere à Virgem Maria. Ele continua sua visita, olhando várias vezes para a cúpula, teto de 23 metros de altura. Pôs uma foto em grupo também, que encerra a visita. E pouco antes das 9h25 locais, o Papa deixou então a mesquita, dirigindo-se para a Igreja Ortodoxa Siríaca, Mor Efrem, no lado europeu de Istambul. Como nós destacamos antes, o encontro com vários líderes religiosos. Imagens que chegam até você de Istambul, que recebe Papa Leão. E nós tivemos ontem oração em Niceia, um encontro de todos e para todos, que foi tão esperado e desejado e que devemos acolher com grande admiração. Regressar às origens para compreender melhor e mais profundamente o sentido de ser cristãos no mundo contemporâneo. A gênese do encontro ecumênico de oração vivido em Iznik no dia de ontem, na tarde de ontem, foi recordada também pelo arcebispo Dom Flávio Pace, que é o secretário do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos. Enquanto nós temos ainda imagens da belíssima cidade de Istambul, nesse momento o Santo Padre ainda em um colóquio privado com o patriarca Bartolomeu I. Falando ainda do encontro de ontem em Iznik, foi um encontro muito aguardado, desejado, muito preparado, no sentido de que houve muitas horas de discussão, de trabalho, de aprimoramento, destacou Dom Pace. Um evento que devemos acolher com grande admiração. Não negamos que há comentários que dentro e fora da igreja sublinham mais as ausências do que as presenças. No entanto, é um encontro histórico, porque a grande maioria das confissões cristãs estava ali representada. E diz que, ouvidos alguns dos participantes, mesmo os não católicos, todos estavam muito contentes, muitos comovidos. E quem estava presente certamente leva no coração o sentimento da ausência de alguém que não esquecemos nem excluímos. Momento culminante, a recitação do credo niceno-constantinopolitano. Tivemos também a experiência real desse nós cremos. E agora, na conclusão desse nosso momento vivido de modo muito intenso com a doxologia, concluímos a nossa transmissão ao vivo de Istambul. Aguardamos agora a celebração, dentro de mais alguns instantes, da Santa Missa, presidida pelo Papa Leão XIV. Agradecimento às emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco e das nossas redes sociais. Desejando ainda um bom sábado a você. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.